Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A parada hoje é aqui em São Paulo, na cerimônia de solenidade de posse do novo secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, nosso querido amigo Antônio Júlio. Sai o Chiquinho Maturo e entra o Antônio Júlio. É bonito de ver isso, hein, ministro? Estamos em casa sempre, né, Carlão? Sai o Chiquinho que é nosso e o Toto que é nosso. Então estamos em casa, é uma maravilha isso aí. Maravilha. Escuta, é claro que eu não apresentei porque eu acho que dispensa comentário. Roberto Rodrigues, nosso eterno ministro da Agricultura. O Roberto tem sido uma voz do bom senso nos últimos dias. Eu tenho acompanhado os artigos dele. Enfim, tenho dito que ele é um evangelizador aqui do bom senso. Roberto, a gravidade do momento é grande, né? É grande. É grande porque é fundamental separar o joio do trigo, nesse momento aí. Esse problema que aconteceu domingo passado em Brasília, do ponto de vista de vandalismo, é inaceitável. Mas é igualmente inaceitável tratar manifestantes pacifistas, patrióticos, defendendo a democracia e a paz, sendo colocados, entre aspas, em campo de concentração. Tudo bem, tem que fazer investigação, tem que punir culpado, tudo bem. Mas você tem um pouco de humanidade nesse processo todo aí, né? Então, agora tem que prevalecer, Carlão, o que você faz a vida inteira é o bom senso, é o equilíbrio, a boa vontade, a boa fé. Tem coisa errada? Vamos punir o que está errado, mas não vamos punir quem não tem culpa nenhuma do processo. Pois é, essa fala do presidente Lula aí em Araraquara me preocupou bastante, essa fala dele, né, apontando o dedo para o agronegócio. Você foi ministro do presidente Lula no primeiro mandato dele e eu gostaria de saber de você, essa fase vai passar? Eu espero que sim, Carlão. O primeiro mandato do Lula, nós fizemos o seguro rural, fizemos a lei da biossegurança, abrindo espaço para os transgênicos, nós fizemos o apoio ao cooperativo de crédito, dando origem aos bancos cooperativos, nós fizemos a lei que garantiu o biodiesel no país, fizemos a lei dos títulos agrícolas, criamos os adidos agrícolas, fizemos uma série de ações a favor do agronegócio, a favor da agricultura. Então eu espero que esse modelo volte, sobretudo com a pessoa do ministro Carlos Fávaro, que é um homem de bem, um homem ligado à agricultura, conhece o setor. Então eu espero que a gente tenha essa recuperação de boas relações. Outra coisa importante que eu queria falar com você, e você escreveu sobre isso, que foi a questão da divisão, do desmembramento do Ministério da Agricultura. Perdemos todos. Olha, aqui o tema, Carlão, é o seguinte: o ministro da Agricultura tem que se relacionar bem com o Itamaraty e com o Comércio Exterior, com a questão da infraestrutura logística, para de rodovia, ferrovia, porto, etc. Com a fazenda, o planejamento, que é lá que sai o dinheiro, o orçamento e a liberação de recursos. Com o meio ambiente, para dar imagem do setor. Então, tem que se relacionar com todo mundo. O ministro tem que ser um homem com o parlamento, fundamentalmente, que a Frente Parlamentar da Agricultura é essencial para nós todos hoje. Então, é preciso que se relacione bem com todo mundo. Dividir o ministério, divide o relacionamento. Então, aumenta ainda mais a responsabilidade do ministro de conversar com todo mundo para ter uma ação única, uma ação una, porque a agricultura é una. Agora pequeno, não tem pequeno dentista, médio dentista, grande advogado, é tudo advogado, tudo dentista, agricultor, tudo agricultor. Então, eu quero uma política única do setor rural. Se tiver 2, 3 ou 4 ministérios, só vai dar mais trabalho, mas eu espero que a coordenação aconteça e tudo funcione bem. Ô Tirso, eu tenho falado aqui para os amigos que me perguntam como é que vai ser esse governo, não sei o quê. Eu tenho dito o seguinte: eu tenho uma empresa que tem 35 anos, já enfrentamos tudo quanto é governo que você pode imaginar. Eu só sei eu falo assim, eu tenho que ser otimista por precisão. E a gente está vivendo um momento estranho no Brasil. Você não acha que agora é a hora de baixar a poeira, é a hora de união no Brasil? Sem dúvida. Eu comentei isso agora recentemente.
nós temos aí várias diversidades. Por isso que eu falei já para o ministro Fávaro, aonde que nós precisamos ter o direito de propriedade, nós temos que ter uma política agrícola definida. Esse aspecto que ele está falando do preço mínimo para que a gente possa ter estoque é fundamental. Hoje o mundo não tem estoque de alimento e nós temos de proteger a inflação do alimento do nosso país. É fundamental. Agora, divergências nós temos, mas nós temos de unir no processo comum para a produção, para a produtividade, para o emprego e renda. Eu vou dar um exemplo para você. Nós tivemos um problema seríssimo em São Paulo, quando ocorreu um aumento do imposto do ICMS. E nós fomos ao governo, discutimos com o governo não nos ouviu, nós fizemos o tratoraço. Mas o tratoraço organizado, tratoraço onde que nós mostramos à sociedade o custo que ia aumentar. Esse é o problema todo. Então, o que aconteceu? Eles perceberam, mas foi o quê? Diálogo. Sim. Foi o diálogo, foi uma forma orquestrada, respeitando todas o conceito do processo como um todo. Agora, nós não podemos aceitar você colocar em dúvida a democracia. Né? Você tem lá o Congresso, você tem o Supremo Tribunal. Existe hoje condições de você alterar o que você deseja. Para que você faça alteração, você tem os deputados, tem os senadores, você votou para essas pessoas, cobra deles, mas democraticamente, todo mundo unido. Foi exatamente o que disse o Roberto Rodrigues agora há pouco para mim aqui, é o seguinte, o caminho é o Congresso, né, gente? O caminho é diálogo. Isso. Diálogo é que vai construir esse país. O que a gente não pode admitir é essa bandalheira, essa quebra-quebra, esse prejuízo para o patrimônio público. Não né? pode. Isso não pode e nós brasileiros não aceitamos isso. Agora, uma coisa aconteceu de um fato positivo. Foi a união ontem do Supremo Tribunal Federal, Senado Federal, Congresso Nacional, os promotores públicos, os governadores e os municípios, todos juntos, para que a gente possa fazer o que você fez a pergunta para mim, ter uma harmonia para que o país possa crescer e diminuir essa pressão que nós temos de 30 milhões de pessoas passando fome no nosso país. Nós temos de resolver esses problemas sociais, temos de acabar com a Cracolândia, temos de resolver bastante coisa, mas todo mundo unido com o mesmo objetivo. Agora, aquilo que sair fora da linha, nós temos a lei. Vamos em cima do deputado, vamos em cima do Senado, vamos ver o que nós podemos fazer, mas com diálogo sempre. Querido, olha, obrigado, desejo sucesso nessa sua nova jornada. Você não para, né, rapaz? E ó, feliz ano novo para todos nós. Você é um exemplo. Quero te cumprimentar pelo belíssimo trabalho que você fez. Foi para a COP27. Mas tem te acompanhado. Você acompanhou isso aí. Sim. Agora eu senti firmeza aqui que a minha audiência é qualificadíssima mesmo. Joaquim, quando você vencer essa quarentena sua, eu já andei sabendo, eu acho que já estou mais ou menos bem informado a seu respeito, viu? Você, por favor, venha aqui no Fala Carlão. Com certeza, nós vamos aí, depois da minha quarentena, eu vou, junto com o setor privado, desenvolver algumas metodologias e técnicas, uma Green Tech, uma empresa de tecnologias verdes, especialmente para o agro. Eu acho que o agro tem muito a ganhar com o meio ambiente. Eu acho que a gente pode transformar o passivo, e a gente já fez isso como política pública, num ativo para o produtor rural. Então conta comigo, assim que eu passar minha quarentena, eu volto aqui. Deixa eu te falar uma coisa, só para abusar um pouquinho desse, você deu uma pista, eu queria saber se vai nessa linha, porque eu aprendi lá na COP que a gente vai precisar, senão a gente está no mato sem cachorro. Se o Brasil, se assim, o mundo tropical não tiver métricas adequadas ao mundo tropicalizadas, a gente vai nadar e morrer na praia, né? É um pouco por aí. Eu acho que a gente fez uma política no governo federal para mostrar que dá para tropicalizar e mensurar exatamente o quão a agricultura tropical é benéfica para o meio ambiente. É uma agricultura, ela é regenerativa, ela melhora o seu solo ano a ano e esses indicadores têm que ser mensurados e eu devo desenvolver empresas e projetos que vão nessa direção. Agora no setor privado para fazer com que a gente mensure essa boa atividade econômica e possa mostrar para o mundo que o Brasil produz comida de forma sustentável e ajuda o clima, e ajuda a reduzir os riscos climáticos. Qual é o papel do Ministério da Agricultura ter uma superintendência em São Paulo? Qual é o seu dia a dia?
Na verdade é o seguinte, as políticas públicas para o agro nacional são definidas em Brasília, né? Então, a nossa sede fica em Brasília. Brasília é o órgão gestor nacional, mas a execução dessas políticas públicas no que cabe ao governo federal, ele é executado pelas superintendências federais de agricultura. Então, a gente tem 27 superintendências em todos os estados e no Distrito Federal, onde são executadas as políticas públicas definidas pelo Ministério da Agricultura no órgão central. Então, o nosso papel aqui é executar, né, as ações, as políticas públicas nacionais para fomento, para fiscalização, regulação do agro no estado de São Paulo. Embora o seu cargo seja um cargo evidentemente político, eu poderia dizer que é técnico também, né? Sim, e invariavelmente a gente precisa tratar tanto das questões técnicas como estabelecer as prioridades sobre o olhar político. Então, muitas vezes a gente precisa, dentro do universo de ações que a gente tem, estabelecer quais aquelas são prioritárias, porque a gente não consegue, infelizmente, fazer tudo que quer, na hora que quer, como quer. Então, o papel do gestor é, nesse momento, estabelecer as ações prioritárias que são mais impactantes para o agro, no estado e também para o agro nacional, estabelecendo, então, essas prioridades e tratando elas, assim, como ações a serem desencadeadas prioritariamente em detrimento de outras. Então, Nesse seu tempo aí no Ministério, nesse seu tempo de funcionária pública, como é que você enxerga essa evolução do nosso setor? Olha, a transformação foi muito rápida, né? Então, eu tenho 18 anos de casa só. O Ministério da Agricultura e o agro, de quando eu entrei há 18 anos atrás, é completamente diferente do agro que a gente vê hoje. Então, assim, os desafios são outros, né? E aí, por isso, a gente precisa se adaptar. E o setor, ele se adapta numa velocidade muito maior do que o órgão público. Então, a gente tem muita dificuldade de acompanhar essa evolução do setor. Por isso, a gente precisa estar sempre correndo atrás, né? Para ajustar o nosso olhar e a nossa regulação para uma cadeia que está sempre em transformação. Então, é muito desafiador, né? Hoje a gente tem um corpo técnico mais recente, mais jovem. O Ministério não consegue ainda contratar e renovar seu quadro com a velocidade que seria desejável, mas a gente já tem hoje um perfil muito mais técnico, muito mais renovado do que tinha, por exemplo, há 18 anos atrás. Quando eu entrei no Ministério, o último concurso tinha sido realizado há 25 anos atrás. Então, hoje a gente já tem uma frequência um pouco maior, não a que a gente gostaria, obviamente, mas essa renovação ela se dá de forma mais paulatina, então isso ajuda a gente a conseguir acompanhar essas transformações, né? Falando em conseguir acompanhar, é impossível a gente não falar de tecnologia. Como é que a tecnologia está, vamos dizer assim, embranhada hoje no Ministério, enfim, nas ações da agricultura? Então, essa foi uma grande transformação acontecida na gestão da ministra Tereza. Então, ela criou uma Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, que era uma área que a gente não tinha especificamente ambientada dentro do Ministério da Agricultura. E aí trouxe para essa área um corpo técnico bem especializado, então muita gente da Embrapa veio compor esse grupo de trabalho, essa secretaria, para que a gente pudesse exatamente ambientar todos os temas relativos à biotecnologia, relativa à utilização de novas ferramentas e de novas tecnologias, toda a parte de sustentabilidade está ambientada ali, para que a gente pudesse tratar como tecnologia de ponta e com pessoas preparadas para lidar com esses assuntos. Então, essa secretaria permanece, então o ministro Carlos Fávaro já anunciou uma nova secretária para assumir a secretaria, o que para a gente é muito bom, que é uma pessoa técnica, muito bem preparada também. Então, veio para ficar, né? Essa mudança veio para ficar e foi um grande ganho deixado pela gestão da ministra Tereza e do ministro Marcos Montes. Super obrigado pela sua participação aqui. Eu espero que você venha mais vezes. Você perdeu o medo do Fala Carlão. Só convidar que apareça. Maravilha. É isso aí, gente. Falei aqui com a Andréia Moura, que é a superintendente do Ministério da Agricultura aqui em São Paulo. E esse Fala Carlão, direto aqui da posse, da transmissão de cargo do Chiquinho pro Antônio. A gente vai ficando por aqui. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.